Aos que trouxeram a Bíblia Sagrada, Salmo de número 105, versículos 17 ao 21. Aos que trouxeram a Bíblia Sagrada, Salmo 105, versículos 17 ao 21. Glória a Deus! A palavra do nosso bom Deus assim está escrito. Acharam? Digo amém. Amém. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Eu vou ler mais uma vez, porque esse texto aqui ele tem sabor de mel, né? É como o hino da cantora Damares. No começo, provas amargas, mas no final tem sabor de mel. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Você diga o nome do varão. José. Você diga o nome do varão. José. Você diga o nome do varão. José. Mandou adiante deles o varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Diga para alguém do seu lado: Deus faz estas coisas. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, feche os seus olhos e peça para que Deus abra os seus olhos espirituais. Eu quero fazer a Deus uma oração e a seguir começar a pregar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração para esta noite. O texto é sugestivo, o texto é próprio para esta noite, o texto está em consonância com a palavra. Nós estamos dentro de um texto onde tem uma história parecidíssima com a sua. Estamos dentro de um texto onde temos um Deus que é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O Deus que exaltou José é o Deus que exalta a sua vida hoje. O Deus que deu dupla honra para José é o Deus que tem dupla honra para você. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 10, lá por volta do versículo 13, ele disse assim: oh, glória a Deus, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas o versículo começa dizendo: Deus é rico para com aqueles que o invocam. O que quer dizer isto, pastor? Deus é rico para aqueles que o invocam. A expressão bíblica de rico quer dizer aquele que tem tudo. Quando a Bíblia diz rico, está dizendo aquele que tem tudo. Quando a Bíblia diz que Deus é rico para aqueles que o invocam, quer dizer que Deus tem tudo quando aquele que está invocando precisa. É a saúde ele tem, é a cura ele tem, é a vitória ele tem, é a paz ele tem, é o remédio ele tem, é a prosperidade ele tem, é o nome ele tem, é a honra ele tem. Deus tem tudo que você precisa. Se você pode dar glória ao seu nome nesta noite, não reserve glória a Deus e aleluia. Ó Deus de Israel, Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor de Guapimirim, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Toda a terra rende aos Teus pés e todos os céus prostram diante de Ti, reconhecendo que Tu és Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que Tu és soberano. E hoje, Senhor, no encerramento desta campanha, a campanha da dupla honra, a campanha de escravo a governador, Deus, esta noite é um marco especial do Senhor para as vidas daqueles que aqui chegaram.
chegaram, para a vida daqueles que aqui vieram. Deus, não estamos aqui como pessoas naturais, estamos aqui querendo viver sobrenatural, estamos aqui querendo viver uma experiência eterna, não uma experiência que repercutirá apenas nesta vida, mas uma experiência que repercutirá para a vida eterna. Deus, aprove o Senhor marcar este dia, aprove o Senhor trazer esta pessoa hoje nesta casa, para que o teu nome fosse engrandecido e glorificado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Eu me coloco em tuas mãos mais uma vez, ó Deus, e peço permissão para pregar a tua palavra, e peço que os céus estejam abertos, a porta da palavra esteja aberta, e sobre mim as tuas mãos estejam me envolvendo, Deus, e as minhas bocas falem aquilo que o teu nome será glorificado. Deus, eu peço assim, meu Deus, e já quero te agradecer em o nome de Jesus Cristo. Aos que podem, digam amém. Aos que podem, digam glória a Deus. Aos que podem, digam aleluia. Então aí assento, louvando aquele que é digno de honra, glórias e louvores para todos sempre. Igreja, o salmista expressa-se aqui de uma forma muito especial. O Salmo de número 105, onde nós vemos algumas exortações acerca do louvor a Deus. O Salmo de número 105, quando o salmista recebe uma revelação transcendental e narra uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Narra a história de um sonhador, o mais ilustre daqueles que sonharam ao longo da Bíblia. Porque a história de José não é marcada apenas pelos seus sonhos, mas são 3 tipos de sonhos que marcaram a história de vida de José. José era alguém que interpretava também os sonhos. Ele interpretou o sonho do carcereiro, ou melhor, o sonho do copeiro e do padeiro bom. Ele interpretou também o sonho do faraó. Mas ele tinha os seus sonhos que estavam entregados dentro do âmago do seu ser. Sonhos que sonhara quando ainda era jovem, residente na casa do seu pai Jacó, que por vez também era um grande sonhador. José, que o salmista diz aqui, que Deus fala da seguinte forma: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, e Deus dá o nome do varão, José, cujos pés apertaram com grilhões, meu Deus, e a quem puseram em ferros, até o tempo que chegou às suas palavras, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e fez soltar. O dominador dos povos o soltou e fez-o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. E o texto encerra assim: para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Senhoras e senhores, eu quero me ater ao texto bíblico nesta noite que foi lido. Quero me ater nesta noite ao tema que está esta campanha. Quero me ater nesta noite àquilo que você veio aqui buscar. E por que você veio aqui? Você veio aqui por causa dos seus sonhos. Você veio aqui por causa daquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu quero pregar nesta noite uma mensagem sobre um tema. E gostaria que você levantasse a mão direita para o céu junto com a minha e dissesse após mim assim: construindo a autoridade para governar. Levante uma vez mais as mãos bem alto e diga bem forte como após mim: construindo a autoridade para governar. Oh, glória ao nome de Jesus. Você quer construir esta autoridade hoje para governar, meu irmão? Você quer construir esta autoridade hoje para governar, minha irmã? Você quer governar, quer ter domínio? Então peça a Deus para construir uma autoridade na sua vida, para que você venha governar nesta noite. Não adianta que se você não receber esta autoridade, você não poderá governar com sucesso. Você precisa de uma autoridade. Quando Deus deu a José, até os príncipes dos egípcios tiveram que se curvar diante dele e respeitar a sua palavra. Até os anciãos tiveram que ser aconselhados por ele. Eu glorifico a Deus porque o moço só tinha 30 anos de idade, mas Deus deu a ele a autoridade, glória a Deus, para poder governar no Egito, para poder governar na terra. Deus
Deus está te dando hoje esta autoridade. Se você acredita, dá glória ao nome de Jesus. Pois bem, a Bíblia conta-nos deste moço amado do seu pai Jacó. Conta da forma triste pelo qual foi vendido. E foi vendido como escravo para o Egito. O texto que nós lemos diz que grilhões de ferros estavam atados aos seus pés. Ele estava preso como escravo, levado como escravo. E quando eu começo a meditar neste texto, no tema da mensagem que nós estamos pregando esta noite, eu consigo ver que para nós construirmos uma autoridade para governar, nós temos pelo menos 3 etapas ou fases difíceis nas nossas vidas, mas um dia todos nós chegaremos ao final delas. A primeira etapa difícil na vida de José, oh aleluia, a primeira etapa difícil da vida de José, quando saiu dos seus irmãos, e se ele queria construir uma posição, uma autoridade para governar, ele precisava de lembrar, estar ligado naquilo que ele tinha sonhado. O sonho de José não era sonho comum, e a Bíblia diz que Jacó guardou o sonho no seu coração. Por que Jacó guardou o sonho do seu filho? Porque ele conhecia sonhos e sabia que os sonhos dele, de Agulha e Jardelina, não eram sonhos comuns. Ele disse que sonhou que as 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele e o adoravam, e reverenciavam, e davam a ele louvores, reconhecia ele como superior. Naquele dia até Jacó ficou enfurecido, mas a Bíblia diz que ele guardou no coração aquele segredo, ou aquele mistério, ou aquele sonho. Quando José é vendido pelos seus irmãos, atado grilhões aos seus tornozelos, levado pela caravana de ismaelitas, eu acredito que José está tristonho como eu estaria, porque não foram pessoas estranhas que estavam me vendendo. Quem estava me vendendo eram meus próprios irmãos. Eram pessoas que eu conhecia bem, eram pessoas que eu amava, eram pessoas que não estavam bem comigo e eu não sabia o porquê. A verdade, nós poderíamos até dizer, os irmãos de José sabiam porque eles o odiavam, e a Bíblia testemunha para nós que era por causa dos sonhos. Eu estou apenas na introdução porque eu quero entrar no primeiro tópico da mensagem, segundo e terceiro, e concluir em 3 tópicos da mensagem desta noite. Aqui nesta noite eu consigo ver, irmão Joselito. Levanta sua mão aí, querido. Tu és um sonhador, meu irmão. E tenho certeza que já foi muitas das vezes injuriado, aborrecido, já diversas vezes por causa dos seus sonhos. Mas hoje nós vamos aprender que Deus dá os sonhos e Deus faz com que nós construímos a autoridade para governar mediante os sonhos que temos. Olha, lá vai José. Lá vai José. Chegando lá no território egípcio, Potifar o apanhou, achou aquele menino bonito, belo, e levou aquele moço para dentro da sua casa. E eu entro no primeiro tópico, porque todos nós, se queremos construir uma autoridade para governar, existe uma etapa muito importante nas nossas vidas, e essa etapa diz casa de Potifar. Essa etapa chama-se a casa de Potifar. Pastor, sim, casa de Potifar é a primeira etapa das nossas vidas para construirmos uma autoridade para governar, a casa de Potifar.